A Débora traz para a gente agora mais um recorte de interpretação. Depois dessa manifestação, o entorno mais próximo de Bolsonaro vê a ex-primeira-dama como o principal nome da oposição para concorrer à presidência em 2026. E aí, Débora, eu fico até pensando aqui que Valdemar Costa Neto, que sempre foi um entusiasta, né, dizendo ela é muito forte, vamos colocá-la no PL Mulher, ele deve estar ouvindo isso e pensando, tá vendo? Eu estava dizendo desde antes que ela tinha essa força. Mas sabe tudo, né? Não à toa chegou onde chegou e conseguiu transformar o PL, colocando as pessoas certas nesse partido gigante, né? Bom, Elisa, é o seguinte, a gente conversou ali com pessoas do entorno, né, do Bolsonaro, fazendo essa avaliação. É claro que a decisão ainda está cedo, depende de uma série de coisas, como, por exemplo, se Bolsonaro estará inelegível ou não em 2026. Mas o fato é, essa participação que a gente está vendo na tela da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro discursando, entusiasmou demais esse entorno. Realmente eles falam, olha, tem carisma, você pode até não gostar do conteúdo, mas é inegável. Tem carisma, fala bem, sabe se comunicar, né? E empolga a plateia, ela não se intimidou, ela sabia com quem ela estava falando, obviamente, não era uma plateia hostil, mas ela sabia ali, soube como se comunicar a milhares de pessoas. Pesquisas internas, sempre eles testam os nomes, né, possíveis aí para herdar os votos de Bolsonaro. E na pesquisa mais recente, ela já teria aparecido, segundo informações, né, dessas pesquisas internas do PL, apenas a 8% de Lula, numa diferença. Claro, não fez campanha ainda e tudo mais, porém, 8% entusiasmou muito esse entorno de Bolsonaro pelo nome dela, né? E por ser mulher também, já termina com resistências, essa questão de ser evangélica, de ser mãe, de trazer uma imagem que Bolsonaro não conseguiu trazer muito, né? Assim, às vezes uma imagem mais agressiva, ela poderia suavizar essa imagem e acrescentar ainda mais eleitores, se tornando mais competitiva, fazendo frente a Lula, Elisa. Bolsonaro, então, inelegível pelo período de 8 anos, então eles já trabalham. É claro que, assim, a defesa vai tentar de tudo, vai tentar derrubar essa decisão e tudo mais, para que ou diminua o tempo ou que venha abaixo tudo isso que foi feito. Mas a justiça já bateu o martelo para isso. E o PT tentando fazer força a todo esse movimento, tentando ver de que maneira a gente vai mostrar no calor das ruas que nós que vencemos, porque venceram e tudo mais. Só que a base de Jair Bolsonaro, né, Basília Rodrigues, eles são muito potentes em dizerem, olha, vocês não têm a força nas ruas que nós temos. Vocês não são capazes de encher a Avenida Paulista como nós enchemos. E fica essa, vou chamar de polarização urbana, tá? Pelas ruas das grandes cidades. E a Basília conta pra gente que os integrantes do PT convocaram para hoje um manifesto pela internet, em resposta ao ato de domingo. Como seria isso exatamente, Basília? Uma hashtag, um trend topics? Como é que seria esse movimento na internet? É uma transmissão de vídeo com declarações de pessoas de peso que representam aí algumas das alas do PT, né, para contribuir nesse debate anti-anistia. Bom, é inegável que a manifestação de Bolsonaro foi gigante no domingo passado e jogou uma batata quente no colo da esquerda, né? Do tipo, faz melhor. Alguns integrantes da esquerda, especialmente os movimentos sociais, chegaram a desenhar a marcação de atos públicos, reunir povo também na Avenida Paulista. Mas com preocupação de que isso virasse um grande tiro no pé, ou seja, numericamente levar menos pessoas do que Bolsonaro e passar a interpretação ou aquele viés de confirmação de que está vendo, é Bolsonaro que tem mais apoiadores porque Lula ou a esquerda não conseguiriam encher a Paulista. Alguns integrantes do partido tiveram uma outra ideia, bora fazer um manifesto online. Eles lançaram esta campanha nas redes da esquerda, chamando a população para assistir esse manifesto petista hoje à noite pela
pela internet, em que vão falar representantes da legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou falando do José Genuíno, ex-presidente da legenda, Rui Falcão também já presidiu o partido, hoje está aqui na Câmara dos Deputados como deputado federal, Walter Pomar, que tem algumas ideias aí que entram em atrito com o comando do partido até mesmo, ele que hoje está na diretoria, ele está no Diretório Nacional da Legenda, e tem outros nomes de especialistas no campo da sociologia, da economia, para falar, Elisa, diretamente contra esta ideia do ex-presidente de defender a anistia. Anistia, absolvição, atenuação das penas daqueles que vão ser condenados, isso já está acontecendo, pelo 8 de janeiro. Então, no anúncio desse manifesto petista, tem escrito: o golpe foi às ruas. Esta é uma forma de fazer alusão às manifestações de domingo passado. Então, sob a perspectiva destas pessoas, né, desta ala aqui do PT, o que a gente viu no domingo passado não foi um manifesto legítimo, democrático, popular, mas uma expressão de golpe. Quando você tem um ex-presidente que vive na iminência de uma prisão, acusado de tentativa de golpe, embalando toda essa população em torno de um coro com anistia. Então, o manifesto de mais tarde, né, vai ser à noite, do PT pela internet, com essa série de manifestações, falas pró-petistas, né, vai ser nesse sentido de ser o sem anistia, para até convencer quem está no Congresso, quem está no Judiciário, que esta página da história não pode ser escrita. Ainda que a gente tenha dito, até em análises ontem, que não há uma maioria hoje no Congresso para aprovação de uma anistia. Diante da pressão de um líder do tamanho de Bolsonaro, alguns integrantes do PT entendem também que não dá para subestimar o que está sendo dito e posto aí como um tipo de acordo para o futuro, abrandar as penas das pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Olha, se a Basília traz para a gente essa apuração e essa explicação, né, de como vai ser essa manifestação hoje à noite, a gente traz com a Juliana o olhar de como é que tem sido essa mudança de interpretação ou ao menos de posicionamento público, né? Porque publicamente o governo evitou falar sobre o ato. A gente até mostrou aqui ontem, né? O presidente Lula foi questionado, manteve-se em silêncio, não falou, meio que um fingir, mas não dá para fingir. Não dá. Que milhares de pessoas estavam aqui. Inclusive, democraticamente, a gente, enquanto imprensa, tem a obrigação de mostrar para vocês tudo que acontece. Você não pode fingir que o negócio não aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Existia uma orientação para, de repente, silenciar. Como é que mudou isso, Juliana? Como é que nos bastidores agora tem mudado esse assunto para a base do governo? Na verdade, o governo continua com essa estratégia, não levanta esse assunto, evita repercussão, precisa tocar o barco, vamos deixar a poeira ali abaixar. Mas internamente tem algumas estratégias que estão sendo traçadas porque sim, há um reconhecimento sobre essa foto, né, que trouxe então o ato de Bolsonaro juntando aquelas pessoas todas aqui na Avenida Paulista. Ontem a gente contou, teve uma reunião ali entre líderes da base governista para dar algumas diretrizes para o ano de 2024, projetos importantes para o governo. Discutiu-se, a gente vai falar sobre isso hoje aqui ainda, quem assinou aquele pedido de impeachment lá no Congresso e também se discutiu as repercussões do ato de Bolsonaro. Qual que é a ideia nesse momento? O recado foi passado ali pelos líderes do governo. É preciso ter uma base governista mais atuante nas comissões, principalmente naquelas que vão tratar de assuntos importantes para o governo, que vão tratar de assuntos ali de caráter mais ideológico. É preciso que o governo se mostre mais nessas comissões por conta do ato de Bolsonaro, da imagem que esse ato causou ali, de certa força política do ex-presidente da República. Isso tudo para a gente contar que tem sim um reconhecimento do governo sobre os impactos e a força dessa foto. Mesmo que ele na prática, no campo da justiça, dos julgamentos, isso não tenha tanta interferência. Então a ideia agora é se colocar mais nesses projetos e nas comissões do Congresso Nacional, pensando no que aconteceu no domingo.
Muito bem, tratamos então as repercussões Elisa, neste... acho que em outras palavras, a gente pode dizer, a ficha está caindo, né? Porque no momento que você vê alguns integrantes da base, lá eram poucos, de fato, eu levantei um número de 20 pessoas de partidos que têm ministério aqui, estavam nessa manifestação. No momento que você vê assinaturas de governistas no pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, algo de errado não está certo, né? A ficha está caindo. Então, dizer que nada está acontecendo, fingir que não houve esse protesto, não é mais a retórica, não é a estratégia a ser utilizada, pelo menos por uma parte do governo e do Partido dos Trabalhadores. É mostrar que, pelo contrário, eles têm que reagir para evitar um acordão lá na frente que leve a uma anistia dessas pessoas ou até, eventualmente, algo que seria considerado mais grave para o governo, um impeachment de Lula. Nós já vimos isso acontecer. A história nos mostra que, em uma época, quiseram menosprezar esse movimento, até que Jair Bolsonaro foi presidente da República. Ganhou a eleição, mesmo com as pessoas dizendo que não é possível. É possível, aconteceu e ganhou a eleição.